você? Quanto tempo, não é mesmo? Então, eu tô aqui hoje de volta, eu, Orion, eu tô junto com o Diego pra gente conversar um pouquinho hoje sobre comunicação social, mas hoje é a segunda parte do episódio, então a gente vai comentar sobre as mídias sociais. Antes a gente tinha comentado mais aspectos doutrinários, como que faz essa parte, agora a gente vai partir realmente para as mídias sociais, nessa parte da comunicação social. É... E antes de trazer aqui os nossos convidados especiais, eu quero lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais. Então a gente está no Instagram pelo @Mocizade, no Facebook a gente está na página Mocizade Fego, no YouTube a gente está em dois canais, no Mocizade Fego e também no Fala Mocidade. E lembrando sempre que você pode ouvir esse podcast não apenas pelo Spotify, mas também pelo Deezer, pelo Google e pela Apple Podcasts ou qualquer outro tipo de agregador de podcasts da sua preferência. Mas então, já trazendo os nossos convidados, como eu falei, hoje eu estou aqui com o Diego. E aí, galera, é um prazer estar de volta aqui. Vamos para mais um papo sensacional. E a nossa primeira convidada da noite é a Duda. Você está entre nós, Duda? Oi, pessoal. Meu nome é Maria Eduardo. Estou aqui para poder falar um pouco sobre as mídias sociais com vocês, principalmente no âmbito do espiritismo. E estou bem feliz. E a nossa segunda convidada é a Lara. Tudo bem, Lara? Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar participando. Bom, e para a gente então começar a nossa discussão, né, sobre como que funciona esse aspecto mais das mídias sociais dentro do movimento espírita, eu quero perguntar a vocês como que a gente pode engajar os jovens da mocidade a participarem ou até mesmo a moderarem as redes sociais da mocidade ou até mesmo do centro espírita. Bom, eu posso falar por experiência própria, assim, que quando eu entrei na mocidade, logo a coordenadora do centro me convidou para gerir as redes, né? Porque ela viu que eu tinha bastante interesse, gostava de criar e usar mesmo as redes sociais. Então, acho que as coordenações das casas espíritas podem utilizar disso, que os jovens já nascem, né, utilizando as redes. Então, para poder criar ali no movimento espírita mesmo, e também para engajar no próprio centro, né, podendo convidar os colegas de setor, da escola também. Acho que dessa forma. Eu acho que é uma questão de inclusão, assim, né? Porque o jovem, ele já tem esse domínio no dia a dia dele, e os mais antigos da casa têm toda a questão do doutrinário, então dá para você fazer um trabalho muito legal entre as duas gerações, assim, digamos assim, e incluir o jovem para ele se sentir parte da casa e parte desse movimento espírita mesmo. Eu acho que é bem importante ele estar inserido. E as redes sociais é um caminho bem mais fácil, bem mais prático, né, que a gente tem hoje em dia. E um negócio legal, tipo assim, quando eu ainda participava só da mocidade, né? Uma, um dado momento onde eu, tipo, tava precisando de gente para trabalhar, falaram, tipo, da área de comunicação, e não sei o quê, tinha uma menina lá que, na época, era coordenadora dessa área na mocidade, né? E, tipo assim, foi muito legal, saca? Porque não existe ainda as redes sociais igual tem hoje. Né? Na É, época que eu entrei, não tinha isso, não tinha esse negócio de estar no Instagram muito fácil, né? Eu sou velho, agora eu tô entregando quase que a minha idade. eu não vou Mas. nem comentar, então. Mas, tipo assim, ainda assim era um negócio legal que me encantava, né? Tipo, hoje eu tô completamente away da comunicação, mas, tipo assim, foi um negócio que na época eu achei muito legal, porque parecia um negócio mais divertido do que as outras áreas, sabe? Então, foi tipo meio que uma porta de entrada pra eu estar, tipo, realmente entrando nessa parte de comunicação, mas logo saí. Mas, tipo assim, foi um negócio de me
encantar num primeiro momento, sabe? Mesmo não tendo igual é hoje, né? Hoje eu acho que é muito mais simples a gente ter o jovem participando dessa forma, porque praticamente ele tá o dia inteiro também na rede social, né? Uma, uma outra questão também que a gente tem aqui é se as redes sociais em si, né, elas podem estar servindo como ferramentas pedagógicas, seja numa aula, seja algum estudo, seja algum evento, alguma forma assim. E se sim, se elas podem estar servindo dessa forma, como? Eu acho que é uma questão de divulgação mesmo. A maioria agora, eu acho que mudou muito o uso, né, das redes sociais, ele aumentou, e vem aumentando assim, num ritmo muito grande. Então, acho que, por exemplo, de 5 anos para cá, já tem uma diferença muito grande nesse acesso às redes sociais. E isso é muito importante para o movimento espírita, na minha visão, porque ele amplia, né, o contato das pessoas com a nossa doutrina. Eu acho que ele tem um papel, sim, de pedagógico, de você apresentar a doutrina espírita. Querendo ou não, as pessoas buscam muito nas redes sociais informações e estar ali de fácil acesso é bem legal. Na minha opinião, a gente tem que usar o que está sendo oferecido no momento, sabe? Eu concordo com a Lara e eu também acho que, principalmente com a pandemia, né, o isolamento social, principalmente o centro, as casas espíritas se viram forçadas meio que assim a estarem nas redes, né, estarem usando o Google Meet, que seja uma plataforma de videochamada, para É, realizar os encontros, né? acho que foi uma E, necessidade de adaptação, né? e eu pude perceber que, assim, diversas ferramentas que a gente não utiliza de forma pedagógica no nosso dia a dia, como, por exemplo, até mesmo as redes sociais, um site para construir coisas juntos, eu percebi que as mocidades utilizaram de forma muito proveitosa para utilizar a doutrina, os estudos, e foi muito, assim, é enriquecedor, né? Porque o jovem se sente bem mais animado com aquela ferramenta que ele vê ou não no dia a dia e tá ali dentro da doutrina, eu acho que chama bem a atenção. Tipo assim, até dentro do podcast mesmo, não vou lembrar quem, não vou lembrar qual episódio. Mas, tipo, já tivemos pessoas trazendo relatos, né? Tipo, que às vezes o encontro por videoconferência não tava dando certo. E aí, tipo, passou a usar o próprio WhatsApp como uma forma de tá tendo um estudo, de acontecer a discussão. É, tem muita gente também, você vê muitos Instagrams, né? De Sim, mocidades, até de eu ia coisas falar isso. espíritas trazendo, tipo, Reels, tem lives, então, tipo assim, hoje, né, até por contexto que a gente tá e tudo mais, foi meio que uma necessidade de ter essa mudança, mas, tipo assim, mesmo com essa necessidade, a gente tem descoberto cada dia novas formas de como atingir, né? Seja só no WhatsApp, seja só em live, videoconferência, Reels, TikTok. Então, tipo assim, cada dia a gente tem usado mais as ferramentas que a gente tem, adequando para o modo que a gente quer usar, né? É, com certeza. E o jovem, principalmente o jovem, né? Ele é muito onipresente nas redes sociais. Se você tá ali no WhatsApp, ele tá lá. No Instagram, ele tá lá. No Twitter, ele tá lá. Então, assim, você pode comunicar de diversas formas com ele, de diferentes jeitos, dependendo da plataforma e da rede social. Então, igual você falou, né? Surgem possibilidades muito interessantes. E aproveitando esse Aí, gancho. Opa, desculpa, pode falar. não, pode falar. Não, é porque eu já vou puxar para outra questão. Pode. É, E aproveitando então esse gancho, o próprio livro de diretrizes e bases ele recomenda que o coordenador assim, fique de olho, digamos assim, no que o jovem tem interesse na rede social, de forma a
utilizar isso a seu favor, sabe? Para poder planejar as aulas e tudo mais. E agora eu queria saber de vocês, se vocês já perceberam de algum jovem, alguém assim, se a utilização das redes sociais pela mocidade impactou na ação dos próprios jovens. Tipo assim, seja eles produzindo conteúdo, se isso refletiu alguma coisa neles quanto pessoa online ou quanto pessoa offline mesmo. Vocês já notaram alguma coisa desse tipo? Acho que. Peraí, repete a pergunta. Não, eu esqueci. Uma hora fica fazendo essas perguntas difíceis, traz todo um contexto antes. Trouxe todo um contexto. Até eu Não, entender a tipo pergunta. assim, Não, é. se através das ações nas mídias sociais que vocês já desenvolveram com a mocidade, com os jovens, se a partir disso vocês já notaram alguma modificação na conduta do jovem, seja uma modificação na conduta dele nas próprias redes sociais mesmo, ou fora das redes, né, na vida real, alguma coisa desse tipo. Ah, Então, pode falar, Lara. não, pode falar. Não, pode falar, pelo amor de Deus. Tá. Que isso? Então, eu acho que a doutrina espírita em si, a gente trabalha muito a reforma íntima, né? Esse ponto de sempre melhorar, de buscar a evolução, e é um caminho tortuoso, mas a gente busca muito isso. E quanto mais o jovem e quanto as pessoas em si, né, os trabalhadores da casa, quanto mais eles estiverem inseridos nesse contexto de aprendizado, de buscar a divulgação da doutrina, porque a partir do momento que você divulga a doutrina, você tem que estudar a doutrina, né? Você tem que saber o que você está escrevendo ali num post. Você tem essa responsabilidade social, porque quem tá lendo do outro lado, às vezes está precisando ler aquilo que você está escrevendo, entende? Então a gente tem que e dar essa responsabilidade para o jovem, na minha opinião, é muito importante. Porque desde de cedo, digamos assim, ele entende a relevância que a doutrina tem. Porque ela é transformadora. A partir do momento que você conhece a doutrina espírita, você é convidado a se reformar todos os dias, né? Então, eu acho que essa mudança é importante. Quanto mais você se sente trabalhador da doutrina, quanto mais você se sente dentro do movimento, mais você se torna uma pessoa melhor. Eu concordo com a Lara, eu acho que quando a gente dá essa responsabilidade ao jovem para ele criar, ele buscar e ele produzir um conteúdo para as redes sociais, ele vai ter que realmente checar a informação, buscá-la, ler, né, nos livros. Então, acho que isso aprimora e ajuda a juventude. E falando da minha experiência como a social media, né, coordenadora de comunicação da minha mocidade, eu percebo que quase todos os posts assim que a gente faz lá na mocidade, elas geram algum impacto, porque até mesmo nos nossos estudos ali, alguém chega e comenta, igual aquele post que a gente leu aquele dia, né, que foi postado lá na nossa rede. Então, acho que tanto de referência, né, de certa frase ou de certo estudo, e também na questão de compartilhar nas redes, né? Porque a gente vive momentos complicados, então, às vezes, postar uma frase ali, igual a Lara falou, às vezes uma pessoa precisa ler aquela frase e vai poder fazer sentido para ela. Então, acho que gera impacto, né? E mudança, sim, com certeza. E é importante, né, você ter esse contato com o estudo, você aprender mais e divulgar isso é uma oportunidade incrível. E assim, a gente tem que levar em consideração também que nós estamos jovens, né, mas nós não somos jovens. Somos espíritos aí milenares, tivemos muitas vidas, então ter essa experiência quanto mais cedo é reformador, né? Com certeza, verdade.
um negócio também que eu acho que, tipo, pode ser considerado um próprio impacto disso, né? Já trazendo para o contexto que a gente está também, né? Dessas aulas online, é a própria participação do jovem. Porque antigamente, né? Que eu espero que no futuro também seja assim, nos encontros presenciais, às vezes os jovens iam obrigados. Então, tipo assim, no online eu acho que é muito difícil a gente estar encontrando algum jovem que participe obrigado. Lógico, vai ter as exceções, mas, tipo, a grande maioria vai porque realmente quer, participa ali naquele post no Instagram, comenta aquele post, porque ele quer, porque ele achou realmente interessante. Então, essa própria participação dele sem nenhuma influência, eu já acho que é um impacto por conta dessas redes sociais. Já é uma. É claro que tem um contexto também que a gente vive, mas ele tá fazendo aquilo ali por livre e espontânea vontade. Uma coisa também que a Duda falou, da questão da quantidade, né? Às vezes uma pessoa precisava ouvir aquilo ali. E eu acho que essa questão de quantidade e qualidade, a gente trabalha muito isso nas nossas reuniões, planejando as ações, tanto do podcast como de tudo que a gente pensa, né, no Mocizade. É, e aí é constante. Porque a gente fica pensando, não tá atingindo tantas pessoas, a live ali não deu muita gente. Mas se uma pessoa participou e, tipo, era pra realmente ela estar ouvindo aquela discussão, aquele conteúdo que a gente levou, então já valeu. Aquela live já valeu, aquele post já valeu, aquele episódio de podcast já valeu. Porque Com atingiu uma certeza. pessoa e ela vai ser multiplicadora depois. E assim, acho que essa geração, ela também é muito imediatista, né? Porque as coisas viralizam muito rápido. Então, às vezes, você acha que aquilo não tá tendo um efeito, mas é uma expectativa que não cabe nesse contexto. Porque é igual você falou, se uma pessoa ela pega aquele conteúdo e ela tava precisando daquilo, já fez uma diferença enorme, sabe? Até porque, como você muito bem colocou, a gente é muito imediatista, né? Parece que a gente quer que aquele post impacte aquele jovem naquele instante. Tipo assim, ele acabou de ler, a gente já quer saber na hora o que mudou na vida dele, o que aconteceu. E às vezes a gente só vai saber das repercussões, só vai saber das consequências disso tempos depois, porque o processo de reforma íntima, ele não é do dia pra noite, não é Não, ele é de agora pra construído. depois. Ele é um processo, É. realmente é um processo, sabe? É uma coisa toda demorada. E é uma E reflexão também. Às vezes você sim, lê aquilo, aí na hora você não. Ou no dia do estudo, por exemplo, você não deu tanta atenção. E às vezes você vivendo o seu dia a dia, você fala, nossa, aquele estudo falou sobre isso, entendeu? Então ele te ajuda lá na frente. Eu costumo dizer, falava muito na minha mocidade, que eram os momentos ali que iam nos dar força ali no futuro, sabe? Esse estudo, a presença, essa vontade de aprender é o que ia nos ajudar quando a gente realmente precisasse, quando passasse por alguma adversidade. E foi legal porque eu falei sobre isso tem muitos anos. Meu Deus, olha eu falando minha idade de novo. Mas assim, tem muito tempo. E um amigo meu da mocidade, que já não existe mais, né, a mocidade, ele conversou comigo sobre esse assunto. Ele falou assim: nossa, agora que a gente está vivendo essa pandemia, eu lembrei exatamente dessa frase que você falou, que eram aqueles momentos que iam dar força e carga emocional para a gente enfrentar as adversidades. Então é mais ou menos isso. nossa, quantas vezes que, tipo assim, eu tô no Instagram e aí você tá vendo aqueles stories, tipo assim, você não tá vendo, você só tá pulando eles, né? E aí eu vejo uma mensagem, tipo assim, ai, depois eu leio isso, e eu pulo, e aí de repente, mais pro final do dia eu penso, tipo, putz, peraí, o que foi aquela mensagem ali? E aí eu volto pra reler a mensagem, e é uma coisa assim, que super cabe no momento que eu tô vivendo, ou então, por exemplo, as vibrações da MEN mesmo. Quantas milhões de vezes já não aconteceu
de eu ouvir uma vibração e aí eu ficar, tipo, ah, beleza, legal. E aí passa, tipo, 2 semanas depois, acontece alguma coisa comigo e na hora, na minha mente, vem assim, pá, aquela vibração que eu tinha ouvido, eu fico, tipo, mano, eu fico, espiritualidade, você está fazendo um jogo com a Tá minha sempre à cara? frente, né? Ela tá sempre à frente. Exatamente. E Nossa, uma mas é coisa. muito isso. Desculpa. Não, só ia falar isso mesmo. É muito isso. Não, uma coisa que, assim, às vezes, esse quesito rede social, para algumas pessoas mais antigas, assim, de casa, etc., pode ter tido algum. Como que fala? Uma barreira, assim, achando que não seria importante. Mas nesses momentos eu vejo, eu penso muito no próprio Allan Kardec, que ele criou a revista Espírita, né? Então, assim, para você ver, ele já pensava lá na frente. Então, se é um meio de comunicação atual, por que não usar ao nosso favor? Então, o poder da internet é muito grande. Claro que, né, tanto para o mal, mas a gente pode fazer muito, né? Pode propagar o bem com esse meio que nos foi dado por meio da tecnologia. Então, acho isso muito importante. Então, é importante a gente estar inserido, sabe? Tipo assim, imaginando no protagonismo juvenil, né? Que é muito falado no livro das Subsídios e Diretrizes, do jovem tá assumindo a frente, né? Tanto das decisões ali, quando seja trabalhando, seja para estar só estudando. E esse interesse natural do jovem pela tecnologia, consequentemente pelas redes sociais, como ele pode ser uma porta de entrada para esse protagonismo juvenil para o jovem tomar a frente das coisas. Como a Lara tinha comentado antes, né, do próprio jovem ele ir atrás da informação para ele gerar um conteúdo que seja legal para ser postado nas redes. Acho que isso de diversas formas pode acontecer, tanto pelo jovem ter uma ideia e trazer isso para o grupo ali que ele tá, ou por ver uma coisa achar interessante e trazer para o contexto do espiritismo, de divulgação, de criar elos e laços. Então, acho que de diversas formas, assim, né? Depende de cada. E também do jovem, né? Porque cada um tem um jeito de se expressar. Então, mas como a Lara falou também, a gente tem que usar a nosso favor. As redes estão ali e onde o jovem tá também, né? Porque assim, às vezes pensando, a gente poderia fazer um blog hoje em dia. Mas talvez um blog as pessoas não leiam mais, né? Tanto pela efemeridade dos conteúdos, né? Muito rápido, e perdem a validade, então não seja tão interessante agora, mas o conteúdo muda a todo tempo. Então, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, volte a ser Eu o que acho eles que. gostam de consumir, né? E, e é muito rápido essa mudança, né? Igual a gente tinha comentado antes. De 5 anos para cá, praticamente todo mundo tem Instagram, que era algo que não existia antes. E eu acho que nesse quesito de protagonismo, é você inserir ali no meio que você já está habituado a doutrina. Então, tá aí, não tem nem o que dizer a respeito desse protagonismo, porque ele é explícito, né? É algo que ele tem domínio e colocar a doutrina ali em algo que ele tem domínio vai ajudar ele, como a gente tinha comentado antes, né? A reformar, a buscar informação, a partilhar essa informação e usar todos esses meios nessa divulgação e dentro do movimento espírita. Então, é fundamental. Verdade. E cada jovem ali no seu, na sua rede, na sua forma de se comunicar, ele é um influenciador, né? A gente fala muito de Sim, influências, então
cada pessoa na sua rede gera certa influência. É. Então, isso pode ser usado também, né? Então, acho bem interessante também. E acho que são muitos meios, igual, achei fantástica essa ideia aqui do podcast. Eu não comentei no início do episódio, mas eu acho fantástico, porque podcast para mim é algo incrível, assim. E muito acessível, né? E as pessoas começaram a consumir muito podcast, que não era algo tão consumido anteriormente, principalmente aqui no Brasil. Mas em 2019, esse índice subiu. Com a pandemia em 2020, aumentou mais ainda e creio que a gente está numa crescente. Então, é uma mídia que não era tão explorada, mas que a gente tem a oportunidade de falar sobre a doutrina nela, né? E a Duda estava comentando sobre, às vezes, as pessoas não lerem muitos posts, etc. Então, assim, tem gente que gosta de ler, né? Então ela vai buscar isso, vai buscar a informação por meio da leitura, por meio de sites, por meio de artigos. Tem pessoas que preferem vídeo, então um canal no YouTube trazendo a informação da doutrina é muito importante. E tem pessoas que preferem ler de uma maneira reduzida, então um post no Instagram faz muita diferença. Então acho que a gente está inserido em todos esses contextos e gerando conteúdo é fundamental. Eu concordo muito com isso. Eu acho que nosso papel, né, enquanto trabalhadores, seja da juventude, seja tipo trabalhadores espíritas, né, é tipo tá fornecendo esses materiais. Então, tipo assim, a gente tem que adaptar a realidade, ver o que é tendência, ver por mais que seja pouco, mas as pessoas estão acessando, então fornecer o material de todas as formas possíveis para atingir todo mundo que tem interesse. Seja, tipo, aquele senhor que lê só o jornal que ele compra todo dia de manhã, até aquela pessoa que só escuta podcast e fica no Stories. Então a gente tem que estar buscando atingir todo mundo. E acho que tem potencial para isso, né? Tem como você investir em produção de conteúdo, porque igual a gente estava falando, é algo muito rápido, é algo acessível, é algo que a gente consegue fazer e traz essa vontade mesmo, né, de produzir, de estudar. E a doutrina, ela é reformadora. Então, assim, quanto mais você estuda, quanto mais você conversa sobre ela, quanto mais você escuta, quanto mais você lê, você vai melhorando. E acho que o jovem, ele tem, agora principalmente, ele tem esse papel fundamental e as próximas gerações também vão ter, né? É um ciclo. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que fazer agora. E trazendo também um pouco para essa questão do, do tipo do do protagonismo, né? O jovem na mocidade, muitas vezes ele tá naquele momento da vida onde ele tá buscando ali uma profissão, né? Buscando cursar uma faculdade ali. E aí, às vezes, é, ele vai para um caminho onde, no âmbito profissional mesmo, ele busca a comunicação, né? E aí correlacionar isso, o que ele aprende na faculdade, com a mocidade, contribuir ali, né, na parte de comunicação dentro da mocidade, tipo, funciona de uma maneira sensacional, né? Porque a gente vai trazendo essas técnicas, né, podemos dizer assim, para cada vez, tipo, a comunicação social dentro do movimento espírita se torne cada vez mais correta, tipo, consiga seguir Profissional, né? mais profissional, mas, tipo assim, não é profissional, mas é profissional, mas Uhum. atingir da maneira correta, né? Eu acho que ser espírita não é fácil. Aquelas. Não é Não fácil é, porque não a é. gente é Eu espírita concordo. em todos os contextos da nossa vida, entendeu? Quando você se posiciona como tal, você é espírita nas suas relações pessoais, nas suas relações de trabalho. A gente não é espírita somente dentro do centro espírita. Então, acho isso muito importante da gente levar, assim, né, para as pessoas. Porque nós somos espíritas aonde quer que a gente esteja, aonde a gente estiver inserido. Então, é mais ou menos isso que você tinha comentado. Trazer
essa experiência profissional para dentro da casa espírita é maravilhoso, levando em consideração que, né, nós somos espíritas o tempo todo. Não tem como você ser espírita só dentro da casa espírita, sabe? E uma experiência, só compartilhando que ela não tem tanto assim a ver com protagonismo juvenil, eu acho que ela encaixa mais essa questão que vocês comentaram sobre influencer. Teve uma jovem da minha mocidade que uma vez foi me falar que ela, passando pelo Instagram de diversas mocidades, ela viu um evento, na verdade não um evento, uma ação social que juntou 3 mocidades para poder fazer essa ação social. E ela achou assim genial juntar mais de uma mocidade para poder fazer uma ação social. E aí ela veio comentar comigo, tipo, por que a gente não junta, não conversa com alguma outra mocidade, seja aqui da região mesmo, ou qualquer outra mocidade, pra gente fazer uma ação social num lugar com mais gente, sabe? Com outras mocidades juntos. E acabou que não rolou, né, por conta de pandemia, mas reflete muito essa questão. Tipo, ela viu um post no Instagram de uma mocidade que fez isso e ela ficou com vontade de participar, sabe? De algo parecido. Então cai muito nessa Aí questão já de influência. eu acho que também já traz para outro contexto da rede social, que é o fato da gente, nós estarmos todos conectados, sabe? Então, a partir do momento que você está consumindo aquele conteúdo, ele vai te influenciar de alguma forma. E que seja da maneira mais positiva, né? Sim. Muito legal essa história que você falou, Ório. Oreo. Ório. E desculpa, comigo também aconteceu algo parecido, mas foi bem pessoal, assim, porque eu sempre fui espírita, né? Nasci em berço espírita, só que eu não tinha muito contato, não tinha, realmente não participava de uma cidade, mas aí eu fui no congresso e eu não participava de nenhuma mocidade, mas lá eu vi várias mocidades e as pessoas falando que era muito legal participar, né, e fazer amizades. E aí eu fui buscar depois que acabou o congresso, né? Visitei quase todas as mocidades no Instagram, então eu me encantei realmente. Nossa, o pessoal tá engajado, tá trabalhando, tem muita gente legal, tá produzindo muita coisa massa. E também pude conhecer, né, a mocidade aqui do meu setor, mais pertinho de mim, e pude ir, sabe? Então, as redes sociais também impactam dessa forma, assim. Às vezes um jovem vê ali um post, né, até mesmo pela localização, pesquisa, vai saber, e acha e vendo os posts, vendo se agrada ou não as pessoas, acaba participando e gostando. Aconteceu com uma menina lá da minha cidade, que ela viu pelas redes sociais e foi conhecer, sabe assim, gostava do tipo de post, do que era falado, e ela foi, e ela gostou e participa até hoje. Então, isso é bem interessante mesmo de se destacar. Não, é bacana pra caramba ver, tipo, as redes sociais, assim, atingindo dessa forma e trazendo jovens, né? Seja jovens que já conhecem a doutrina ou seja jovens que, às vezes, aquele post que a gente achou que não ia atingir, ninguém atingiu alguém não espírita e traz ele pra conhecer, né? E puxando agora um pouco mais para esse lado do Instagram, né, da divulgação, como vocês acham que a gente considera os quatro elementos que integram a ação evangelizadora, né, que seria o jovem, o evangelizador, a família e a sociedade, no meio de comunicação social espírita? Como que a gente leva tudo isso em conta quando vai fazer uma divulgação da doutrina, por exemplo? Faz a pergunta de novo. Oi? O Oreo com as Faz de perguntas novo a difíceis. pergunta. Ah, mas ó, essa não fui eu que escrevi, não, viu, Diego? Verdade. Tipo Poxa, assim, Diego. Pesei a mão aqui, meu Deus. a gente sabe que a ação evangelizadora ela é composta por
4 partes, que seriam o jovem, o evangelizador, a família e a sociedade. Como que a gente junta todos esses 4 elementos no meio de comunicação social espírita? Eu acho que esses 4 elementos, eles não se dissociam, né? Principalmente falando da juventude espírita aqui, né, e tal. Então, acho que ao propor conteúdos para as redes sociais, a gente está buscando atingir o jovem, mas também querendo atingir os evangelizadores, a família do jovem, e o espiritismo busca muito mudanças sociais. Então, eles não estão separados. Pode ser que a gente faça conteúdos específicos para cada um deles, só que eles estão ali englobados de todas as formas possíveis. Às vezes estão no geral, né? Não tem como separar. Não a gente concordo. está falando para um jovem ali, para englobando uma mudança social, uma crítica, uma coisa que às vezes as casas espíritas, né, ficam com receio de comentar algum caso, alguma coisa que esteja sendo muito comentado nas redes. Eu acho que, um exemplo, né, deveria ser pontuado. Eu vejo que muitas redes hoje fazem isso e gera muito engajamento, porque o jovem, ele quer falar sobre isso, porque, como você falou, né, são 4 pontos essenciais que estão ali, precisam ser falados. Então, gera engajamento porque ele quer falar, ele quer esse espaço, ele quer ter uma representatividade do espiritismo por parte, assim, para falar, olha, nós pensamos, nós estamos aqui, nós, sabe? Então, acho que não se dissocia e a gente fala sobre isso sempre nas redes. Concordo. E também acho que quando você falou dessas pautas que estão em alta, é importante a mocidade trazer isso, né? Você ter noção do que tá falando, porque às vezes o jovem, ele também quer inserir essas pautas do dia a dia dentro do que ele está estudando. Entende? Eu consegui explicar bem? Não sei se eu consegui explicar. Com certeza. Mas, tipo assim, você quer eu também. Tipo, você quer isso que você está vivenciando, esses casos que às vezes são polêmicos, mas é porque a sociedade ela está em constante transformação, certo? Então, se a gente está vivenciando isso, a gente quer trazer essa realidade para dentro do nosso estudo, para dentro da nossa divulgação. Então, e isso, como a gente falou antes, não dá para separar, né? Não dá para desassociar tudo, porque tá tudo englobado. Então, acho que é mais ou menos isso. Concordo muito com a Lara e também lembrando assim, eu ainda sou jovem, todos nós aqui somos jovens, mas na minha mais juventude ainda assim, no tempo de ensino médio, de escola, eu assim, vivia um conflito, sabe? Porque eu, como espírita, queria falar de certos assuntos, mas meio que eu não tinha um embasamento por parte do espiritismo, sabe? E às vezes alguns amigos, colegas, sabendo que eu era espírita, vinha perguntar a minha opinião, o que a doutrina falaria a respeito disso, e meio que eu não tinha esse argumentos mesmo, e até mesmo essa discussão e opinião formada por justamente, às vezes, as casas espíritas, né, não quererem entrar nesses temas polêmicos, por achar que os jovens não estão preparados, às vezes, né, para falar sobre isso, só que pelo contrário, igual a Lara falou, a sociedade está sempre em constante mudança e o jovem faz parte muito disso, né? A gente traz vários questionamentos, assim, então é bem importante mesmo falar e pontuar sobre isso, porque não se desassocia e é importante ser falado. Eu concordo com isso, vocês também falaram, né, dos elementos, né, que não dissocia nenhum deles. E às vezes a gente só evidencia um, né, e tipo assim,
Um exemplo disso pode ser até o próprio podcast, onde, tipo, a gente busca atingir o evangelizador, a liderança jovem, né? Mas, tipo assim, a gente vai atingir também os outros, né? A gente vai atingir o jovem, a gente vai atingir a família, a gente vai atingir, consequentemente, a sociedade. Então, a gente evidencia mas não tem como separar, assim como vocês falaram. E vocês estavam falando sobre essa questão desses temas mais tabus, né? Tipo, o jovem busca muito isso cada vez mais. Tipo, é, enquanto a gente está na mocidade, a gente consegue perceber muito isso, né? Do jovem cada vez mais tem buscado isso e jovens mais jovens têm coisas para falar e questionamentos. Você fica assim, meu Deus, gente, como é que você está questionando isso? Muda Né, muito, né? nessa idade que eu não questionava essas coisas, não. E é uma Nessa mudança idade muito eu tava bacana. comendo terra. Tipo isso, aí você fica tipo, meu É, Deus, esse jovem que tá muito pra frente. é outra E aí a gente tem vivência, que. né? Sim, sim. E aí a gente, como evangelizador, a gente tem que tentar cada vez mais trazer mais subsídios, tipo, aprender mais e trazer esses conteúdos, porque é uma necessidade deles. Então a gente tem que estar tentando suprir. Sim. E assim, igual a gente comentou antes, eles, essa nova geração, eles já têm acesso a muitas informações e por isso a importância da doutrina espírita está inserida nesse meio, porque eles também terão acesso ao movimento, sabe? Acho que é isso. Um outro ponto também, agora falando também já do Instagram. Tipo, como que essas redes sociais, por exemplo, do Instagram, elas podem trazer esse conteúdo, mas sem ficar de uma maneira rasa, porque às vezes é um texto curto, né? Às vezes é só uma imagem, e aí, tipo, às vezes o conteúdo fica ali, mas fica aquele gostinho de quero mais, às vezes não ficou muito bem claro as coisas. Então, tipo, como que a gente pode estar trabalhando isso de uma forma melhor, né? Que não fique ruim. Eu É, acho pode que. aproveitar. Pode falar. Eu acho que pode aproveitar as próprias ferramentas do Instagram. Acho que o Instagram ele é um canal que promove uma troca muito grande, né? Ele mesmo já dá os meios de você interagir com o conteúdo. Então, quando surgiu Stories, depois surgiu caixa de perguntas, por exemplo, que é uma maneira de aprofundar o assunto, você tirar dúvidas das pessoas. Acho que o IGTV também, né? Às vezes você quer gravar algo falando um pouco mais, porém, eu não tenho um canal do YouTube, mas você pode usar o IGTV. Então, dentro do próprio Instagram, ele te oferece muitas ferramentas para você ter essa troca, né? Poder aprofundar certos assuntos. E às vezes no feed não cabe, mas você pode dividir em posts, não sei, tem carrossel. Eu acho que ele mesmo já dá muitas ferramentas para que isso aconteça. Eu concordo com a Lara. O Instagram é um canal que tem público para tudo, né? Se você quer ver um vídeo rápido, coloca nos stories ou no Reels. Se você quiser uma coisa mais longa, tem o IGTV, o próprio post mesmo, né? O texto menores, textos maiores. Mas eu acho que isso, assim, depende muito de como você vai querer passar aquilo, sabe? Eu concordo com o Diego, na pergunta mesmo, né? De não trazer a doutrina de forma rasa, né? Contextualizar, trazer datas, informações, porque uma coisa que é bem importante da gente lembrar, que ser jovem não tira da gente a responsabilidade de estudar, né? De buscar. Então, acho que dá sim para fazer um conteúdo interessante e que seja baseado mesmo em pesquisa, em estudo dentro da doutrina, que seja realmente interessante, sabe? Depende da criatividade, né? E até nisso a gente pode pedir a ajuda dos próprios jovens. Falando de novo do protagonismo, o jovem ele quer fazer parte, ele quer estar inserido ali, ele quer se sentir é, faz, parte mesmo, né, do grupo. Então, dá a ele essas ferramentas e até mesmo outras que ele pode conhecer pelo próprio empenho mesmo de querer criar algo legal, acho que cria de forma embasada e legal ao mesmo tempo.
Tipo assim, vocês falaram dessa questão do Instagram, tipo, já trazer muitas coisas, né? E eu acho muito legal porque a cada dia que passa, parece que surgem, tipo, novos perfis que, tipo, não de mocidade, mas, tipo assim, pessoas que falam de espiritismo, sabe? Tipo, principalmente pro jovem. Então tem muitos perfis que trabalham essas conteúdos de formas não rasas, né? De formas bem inteiras, né? Trazem um conteúdo completo. E cada vez mais na língua do jovem. Então, tipo, tem muitos canais que trazem. Comparando, tipo, filme, trazendo filme para uma realidade espírita. E, tipo, o tanto de filme que dá para trabalhar assim. Inclusive, tipo, dentro da MEI a gente até trabalha alguns, às vezes, né? Então, tipo assim, trazer realmente esse contexto que o jovem tá. Seja, tipo, assistindo o filme, trazer a série que ele gosta. E, tipo, conversar sobre aquele ali numa visão espírita. Um livro também, né? Então, eu acho isso muito interessante e, tipo, cada vez mais você vê dentro do Instagram pessoas fazendo isso. Isso eu acho muito bacana e espero que continue e que cresçam cada vez mais, né? É verdade, Diego. Até eu participei de um estudo da BEM, né, que falou sobre o filme lá, o filme Soul, junto com a Ana, do Spirit Talks. E é muito interessante, chama a atenção. E, igual você falou, tá ali no dia a dia, o jovem, às vezes ele vê relação com o espiritismo, mas ele não tem certeza, ou ele quer conversar com alguém sobre isso, mas não sabe com quem. E na mocidade a gente traz, né, essa possibilidade. Então, espero que cada vez mais também a gente se atente a isso, tanto com músicas mesmo, como você falou, filme, série, assuntos que estão em alta, né? Então, é bem importante a gente estar atento a isso. Tipo, realmente trazer o dia a dia, né? Tipo assim, a rotina. Trazer, tipo, coisas que são vivenciadas na faculdade, coisas que são vivenciadas no trabalho, filme, série, e eu acho isso tipo, muito bacana. Eu acho que, tipo, não tem forma de Podcasts. podcasts. Não tem forma, tipo, de atrair o jovem melhor do que, tipo, trazer as coisas do dia a dia dele. Que, tipo assim, ele vai ter propriedade pra falar, ele vai ter propriedade pra se abrir. Tipo assim, também tem a questão dos trabalhadores deixar aquele ambiente seguro, né? Para o jovem poder se abrir e não se sentir julgado. Então tem essa questão também. Mas cada vez mais que ele vê tratando sobre assuntos que ele consegue falar, que ele realmente vivencia em casa, é muito mais fácil dele se abrir, é muito mais fácil dele entrar dentro da mocidade, né? E começar a trabalhar, se envolver mais, porque é o contexto dele. E falando dessa questão de tornar um ambiente seguro para o jovem, vocês acham que redes sociais de chat, seja WhatsApp, o Discord, elas podem não só fortalecer, mas formar também vínculos dentro da mocidade? Como que isso pode auxiliar nesse processo? Acho que principalmente agora, né, que a gente precisou ficar isolado, que a gente precisou se separar, é uma maneira da gente estar conectado e sim, essa relação é forte, sabe? Eu acho que não é o mesmo porque já chegou um ponto que a gente sente muita saudade do físico, mas é sim uma maneira de unir, de continuar dialogando a respeito dos assuntos. Eu não tive essa vivência dentro de mocidade em si, mas no trabalho, no centro que eu frequento, a gente continuou fazendo as nossas reuniões por Google Meet, no grupo do WhatsApp. Então, é o que a gente está falando o tempo todo, que é usar as mídias ao nosso favor, assim. Eu concordo com a Lara e, igual ela falou, principalmente nesse contexto que a gente tá, né, de distanciamento, na minha mocidade em específico, assim, achei até interessante que a gente se aproximou muito, a gente apertou bastante os laços de amizade que a gente tinha, por realmente estar ali naquele momento de medo, de insegurança da pandemia, principalmente no começo ali, né, de Aham. 2020.
A gente não sabia o que a gente estava vivendo, a gente tinha muito medo. Então a gente se apoiou um no outro, a gente realmente teve muita fé. Fortalecer os laços, né? E criamos um vínculo assim de amizade muito forte, que perdura até hoje. Eu também sinto muita falta do presencial, todo mundo já chegou um momento que precisa realmente de estar ali, né, de ver, de vivenciar, porque assim, já deu, só que a gente entende, né, que é por segurança, mas isso dá mais vontade ainda, né, de estar junto ali, de reunir, de fazer evento, de, quando puder, claro, né, de forma segura, mas isso nos aproximou bastante. Eu vejo também, tipo, essas redes sociais de chat, né, por exemplo, o WhatsApp, de formar vínculos, eu acho que tipo, é muito mais desafiador, principalmente nesse contexto que a gente tá. Mas não é nada impossível, né? A gente tem conseguido. E é muito bacana ver isso até dentro da própria MEM, por exemplo. Vou dar o exemplo da experiência onde eu tô, né? Que neste contexto que a gente tá, a gente continuou com os encontros e tal, e a gente conseguiu trazer novas pessoas. Isso eu acho muito bacana. E novas pessoas, tipo, participam, falam e tal. Tipo, eles não têm noção do que era a MEM presencial, né? Muita gente tá lá, sente a falta da alegria, sente a falta, às vezes, de algum momento, sei lá, de conversar ali com um colega que ia sempre, e agora, tipo, fica mais difícil de conversar no momento da mocidade, né? Aquela Aquele pessoa que chega agora, fuxiquinho. o fuxico, ele é fofoca ali no meio da. Aquele ali do amigo que você vai comentando ao vivo ali, ó. Sim, sim, falar, nossa, aquele É. fulano ali não cala a boca ali. Não, gente. Mas Mas e é muito legal, tipo, ver pessoas entrando e, tipo, participando e tal, conhecer novas pessoas dentro da MEM mesmo. A gente, no final do estudo, né, do momento da mocidade, a gente faz uma capacitação, a gente conversa sobre alguns temas que tem que ser tratado quanto à organização da mocidade, né? E a gente sempre deixa aberto para jovens da mocidade participarem naquele momento também. Não é algo que é exclusivo de trabalhador e tal. E a gente vê muitos jovens participando e jovens que às vezes não conhecem a MEM presencial. E eu acho isso muito bacana porque mostra que ele conseguiu criar aquele vínculo com a mocidade, com os jovens que estão ali. Seja, tipo, por alguma identificação com alguém, seja por alguma coisa de um tema que prendeu ele achou bacana. Mas, tipo, ele conseguiu formar o vínculo, né? Isso que importa. Realmente. Uma outra pergunta aqui que eu vou trazer. Essa aqui é uma pergunta difícil, igual aquelas do Oreo. Ela, tipo assim, ela tem muitas perguntas já dentro de prepara uma. pra ler ela 2 vezes. Mas a última que eu li que era difícil foi você que fez, não fui eu, não. Não, eu sei, eu sei. Eu vou assumir a culpa, foi eu que escrevi mesmo. Mas essa de agora, ela é complexa, a gente pode ler duas vezes. Mas é de como a gente pode trabalhar o poder de influência das redes na formação do jovem. Aí eu falo tanto no sentido de atrapalhar no aprendizado, na vivência, mas como também no auxiliar, trazer práticas, o estudo de práticas que não são muito legais, tipo como cyberbullying, violação de privacidade, trazer essa outra realidade para ser trabalhada de uma boa forma, e também no sentido de atrapalhar o aprendizado, de às vezes até num contexto presencial, onde o jovem está lá na mocidade, mas não sai do celular. Então, tipo, como que a gente pode trabalhar esse poder de influência das redes sociais na formação do jovem? Acho que eu consegui mandar bem. Acho que não, vou ter que fazer de novo. Não, na realidade, eu acho que a gente já tá. Vou começar de novo. Eu acho que a gente já estava conversando sobre isso, assim, porque a rede social exerce uma influência, né, nas nossas vidas. Então, da mesma maneira que isso pode ser um lado negativo, creio eu que o lado positivo pode ser muito maior se você souber usar isso a seu favor. Então, tudo aquilo que a gente debateu sobre trazer
trazer questionamentos que o jovem está vivenciando, trazer pautas importantes como esta, que você falou agora do cyberbullying. Acho que suicídio, que é um ponto que a gente tem que conversar com a juventude. Então, tipo, diversos pontos que são importantes, a gente estar em constante diálogo, e é possível você fazer isso de uma maneira saudável, de uma maneira que vá realmente atingir o jovem. E como eu falei, acho que no início, a doutrina espírita, ela é reformadora, ela trabalha muito a reforma íntima, ela trabalha muito a necessidade de você ser uma pessoa melhor, né? Você ser uma pessoa do bem. Então, acaba que essa influência é muito grande, na minha opinião. Ela já tem uma força muito grande. Então, se você souber usar isso dentro das redes sociais, dentro do contexto que o jovem está inserido, é uma influência totalmente positiva. A pergunta é muito boa, porque eu também penso bastante sobre isso, assim, principalmente agora, né, que a gente vive nessa era de cancelamento, assim, principalmente nas redes sociais. Então, isso gera muito impacto no jovem, né? Porque o jovem, aí, se antes ele postava algo assim porque ele gostava, achava interessante, hoje ele repensa por medo, né? Por querer ser aceito. Então, também acho interessante essa parte da influência mesmo, né? O jovem está inserido ali nas redes sociais, certo? A gente falou isso aqui o tempo inteiro. Mas e aí, né? Igual o Diego falou, na hora lá da palestra, ou até mesmo no próprio online, assim, o jovem está ali na chamada, né, no estudo, só que ele está prestando realmente atenção, ou ele está em outra aba, jogando ou pesquisando algo que ele acha interessante. Então, acho que isso tem tudo a ver com a doutrina espírita, porque ninguém pode trilhar o nosso caminho, né? A gente aprende bastante isso, assim, que é uma reforma íntima pessoal. Por mais que a gente tenha amigos, por mais que todas as pessoas, os evangelizadores, a nossa família nos apoiem, nos dê ajuda, o caminho somos nós que vamos trilhar. Então, o jovem ele precisa ter essa responsabilidade e consciência de que ele está ali para uma coisa, para aprender, para saber escutar a palestra, né, o estudo. Então, se ele está mexendo no celular, talvez ele não esteja usando o tempo dele de forma, assim, inteligente, né? E é ele que está perdendo tempo. Então, acho que a gente pode usar isso também nas próprias palestras e redes sociais para abordar os problemas das redes também, né? Porque O vício, né? porque é muito bom, realmente, a gente chega a várias pessoas diferentes, a gente pode criar engajamento, mas também tem um lado negativo, né? Então, a gente pode buscar refletir e realmente discutir sobre as consequências, né, do mau uso e tal. Eu acho que também entra em outro ponto que a gente abordou aqui durante a nossa conversa, que às vezes, a gente é muito imediatista. Então, a gente quer que esse jovem que atinja 100%, que ele seja atingido 100%, mas se ele for atingido ali 40%, 50%, no tempo dele, já vai fazer uma diferença lá na frente, porque às vezes a gente não consegue, ninguém muda de uma hora para outra, né? A gente não consegue evoluir, a gente não consegue aprender de uma hora para outra, é sempre um processo. Então, às vezes ele tá ali, tô aqui na mocidade, mas estou jogando. Mas ele tá no tempo dele, entendeu? A gente tem que pensar muito por esse lado. Eu falo por mim, porque eu nasci numa família espírita, então eu sempre fui espírita. E quantas vezes eu não fui para evangelização, para mocidade, assim, eu não queria ir, né? Eu ia porque aqui em casa, pelo menos até sempre foi a conversa, até os 18 anos você vai, entendeu? Você tem que ir. Se você não quiser depois disso, é uma escolha sua, mas até isso você vai ter que ir. E eu acho que
até os meus 12 anos, assim, eu nunca tinha sentido o impacto da doutrina. E eu fui sentir isso num congresso que eu fui, aí eu assisti as palestras, Alegria Cristã, as atividades, aquilo tudo, e aí eu me senti espírita. Então, assim, teoricamente demorou 12 anos para eu perceber isso. Uma criança que nasceu espírita, né? Culto no lar, toda segunda-feira, etc. E aquilo não me interessava. Então, teve uma mudança a partir daí. Então, cada um tem o seu tempo. Acho que a gente às vezes quer atingir a pessoa agora. Ai, vamos aqui, vamos conversar sobre isso. É assim, 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 só que ela tá no tempo dela. Só que isso não Esse pode. atingir é muito individual, né? Sim, eu acho que não pode desestimular a gente também, né? É assim, ah, não, cada um tem seu tempo, eu não vou fazer nada. Acho que não, a Eu não gente vou tem que fazer a deixar. nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte, já que a gente já está aqui no movimento, né? Trabalhadores da doutrina, etc. Então, já que a gente está aqui fazendo a nossa parte, que a gente atinja e que as pessoas tenham o seu tempo de mudança, o seu tempo de reforma, e quando eles começarem a acreditar, é deles, entendeu? A gente está fazendo a nossa parte. A gente Um tá negócio dessa questão no dessa. caminho, né? E se eles vão trilhar É, ele, vão demorar para trilhar ou vão começar a trilhar amanhã, já cabe a eles, né? Não a nós. exatamente. Acho que a gente tem que oferecer as nossas ferramentas e usar o que a gente pode utilizar. Então, vai fazer diferença. Acho que esse impacto pode demorar, mas vai fazer diferença. Um negócio dessa questão da influência, tipo, trazendo uma experiência da MEN, né? Uma avaliação de trabalhadores lá, a gente conversando e a gente percebeu que os próprios trabalhadores, os próprios evangelizadores, tipo, no decorrer da aula ficavam muito no celular. Tipo, não prestavam muita atenção na aula e tal, deixava, tipo, o evangelizador que tava conduzindo o estudo, tipo, sozinho e os outros, todo mundo ali mexendo no celular, conversando. E aí a gente meio que fez uma decisão lá de que antes de começar a aula, a gente já falaria para os meninos que a gente estaria colocando o celular em cima da mesa, nós trabalhadores, porque a gente tinha percebido que a gente ficava no celular. E aí a gente convidaria eles também, quem quisesse fazer isso, fazer. E, tipo, era muito legal, porque, tipo, a galera comprou a ideia também. E, tipo assim, muita gente que deixava, tipo, mexia no celular, às vezes ficou com vergonha de, tipo, nossa, tipo, tá todo mundo pondo celular lá, eu também vou pôr. E, tipo, tinha gente que não levava o celular, passou a levar só pra pôr o celular em cima da mesa. Tipo, pediu o celular pra mãe pra falar, deixa eu pôr o celular em cima da mesa. Oi, gente. E, tipo Mas assim, eu acho que. E é é muito legal realmente essa influência. uma questão de vício. Às vezes você tá com o celular ali, você olha, você entendeu? Tipo, você tá Sim. aqui, tô vendo Chega a quem tá mandando notificação, né? mensagem. Exatamente, então é uma questão de vício. E durante esse momento, você propôs isso, eu achei sensacional. Sim, foi muito bacana. Tipo, nos primeiros dias, tipo, só os trabalhadores colocavam. Aí foi passando o tempo, os meninos foi colocando aos pouquinhos. E aí, tipo, num dado momento, colocava todo mundo. Tipo, chegava no final do estudo, tinha gente que esquecia o celular, voltava pra trás. Nossa, esqueci meu celular. Porque, tipo, não, passou a não fazer mais diferença se tá com o celular ou não. Sim. Porque, tipo, Você tá realmente ia pra inserido ali no mocidade. contexto, né? Sim. Tá realmente fisicamente e espiritualmente ali naquele É, lugar. é muito bacana isso. Tipo, a gente consegue perceber a influência que, tipo, nós trabalhadores, né? Nós, tipo, que estamos ali à frente de alguma coisa, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque muitas das vezes os meninos vão refletir o que a gente tá fazendo. Então, se a gente tá ali conversando, se a gente tá ali mexendo no celular, eles vão olhar e falar, ó, nem os caras estão dando atenção no negócio, eu também não tem por que dar, né? É Eu acho verdade que é um isso. ponto muito importante também da doutrina, como a gente está sempre em constante aprendizado. Às vezes você está nessa posição de evangelizador, mas esse contato que você está tendo com os outros jovens, com crianças, etc., você também está aprendendo, entendeu? Então, acho que isso é o mais bonito das relações, assim, você está em constante aprendizado. E eles exercem influência em nós e nós exercemos influência neles e assim vai. Acabou.
Agora. Silêncio absoluto. Não, é porque agora a gente vai passar para um segundo momento que a gente vai fazer umas perguntas e o objetivo é que a gente responda, aliás, que vocês respondam sem pensar muito, sabe? Para ser realmente um Ai, Jesus. bate-volta. Mas se pensar demais também, Mas não é não tem aquele, não é problema. aquele de falar só uma palavra, não. Você pode falar mais. Pode falar mais. A ideia é só não pensar muito, refletir muito para poder responder. Vocês vão entender agora com a primeira pergunta. O telefone de vocês já tocou em algum momento inoportuno no centro? Como que foi? Olha, já. Mas depois ficou mais prático colocar o celular no silencioso, né? Já O celular não sair do silencioso, né? O celular não sai do silencioso, então ficou mais fácil. Meu nunca tocou. Que Sempre. isso. Ninguém me manda mensagem. Eu sou Ninguém fala excluída. comigo. Ninguém me procura, então por isso não tô. Tô tranquila. Só aquele vídeo que você tá assistindo na hora da mocidade, assim, tá com som sem querer, você. Não, Meu Deus, gente, não. o áudio. Na reunião que tá chata lá, assim, você tá mexendo no celular. Mas, a próxima pergunta, né? Agora eu vou fazer. É se vocês já passaram medo na casa espírita. Ah, eu já. Medo? Como assim medo? E conta a história pra gente também, se passou. Ah, medo aí. Passou. Medo, mas susto? Pode ser susto. Uma Mas situação você ali tá que. dizendo... Mas você não tá dizendo a respeito de rede social, celular, não. Não, você né? tá dizendo Away. medo dentro da casa Isso, espírita. away. Eu já senti uma vez, a gente estava preparando para fazer a oração ali inicial, para a gente fazer o estudo da mocidade no domingo. E aí a porta lá do meu centro é de vidro. E aí uma mulher parou no portão. Não sei o que ela queria até hoje, assim, eu sei que era uma mulher real mesmo. Só que aí a evangelizadora que estava lá no dia, inclusive a Luciana, ela falou assim: vocês estão vendo também? A mulher. E ficou, tipo assim, Alguém tinha podia gente falar não, né? que não tinha gente que não estava entendendo, que estava ali concentrada, a gente ia fazer oração. E o povo, tipo, vendo o que, gente? Aí todo mundo se olhou assim, olhou pra porta e a mulher tava lá. Aí meio que deu uma situação geral, assim, que a gente ficou com medo. Aí a gente riu depois. Eu amo o conceito de espírita com medo de espírito. Acho que não tem um que não tenha medo. Ai. Eu acho que eu nunca passei, não. Acho que é um lugar que eu me sinto muito, muito acolhida, assim. E, inclusive, saudades de ir na casa espírita. Acho que é um lugar que eu tô bem conectada com a minha espiritualidade, bem tranquila. Acho que medo, eu nunca senti, não. Ora, eu vou ter que quebrar o protocolo, porque eu preciso te contar uma história do medo que eu passei. Nossa, eu ia falar. Porque a foi mesma coisa. desesperador pra Envolve mim. espírito? Envolve espírito, né? De ver espírito é pra com medo de gente. espírito, Gente, clássico. eu amo esse conceito, eu amo. Nossa, é muito bom. Sério, eu acho tudo. Mas Em casa já passei muito medo, agora dentro do centro espírita foi desesperador pra mim. Tipo assim, a gente antigamente, né, tinha reuniões do Mocidade que tipo ia até meia-noite, meia-noite e meia. E aí a gente ficava lá de boa na federação fazendo as reuniões. E aí, tipo, muitas das vezes eu fechava a federação, né? Por causa da mocidade era lá e tal, eu tinha chave. E aí ficava mais fácil. Aí, fechando as portas lá, fechei, tipo, uma. Aí uma outra, a porta tava aberta. Aí, de boa, né? Então, eu tô tranquilão, nem medo, nem nada. Aí eu fui chegando perto da porta, aí tem uma lixeira que ela, tipo, tem, o quê? Coisa de uns 50 centímetros. É daquelas lixeiras de metal. Aí, tipo assim, a luz lá de fora refletiu naquela lixeira. E aí, tipo, parecia um clarão branco dentro da sala. Aí eu falei, sangue do Cristo.
Eu arrepiei tudinho. E fiquei tipo assim, meu Deus, é agora que eu tô vendo um rolê aqui que vai rolar uma conversa, vai rolar um diálogo. E aí depois que eu. Vou sair correndo. Aí eu entrei naquele momento de concentrar, assim, tipo, fica calmo, vai dar certo. Aí eu vi que era uma lixeira. Aí eu fiquei tipo assim, gente, não pode ser. Eu quase faleci aqui. Mas foi Ai, muito ai. desesperador, vocês não têm noção. Eu Não, imagino, nossa comigo senhora. rolou uma coisa, não foi tipo de passar medo, mas sabe aquela coisa assim que você fica meio apreensivo, sabe? Em alerta. Tava tendo o café da manhã lá no meu centro. E aí teve um dos trabalhadores que começou a passar mal mediunicamente, sabe? E aí o pessoal então levou ela lá pra sala de passe pra poder Entendimento. dar isso, pra fazer um atendimento espiritual. Só que aí pouco depois, a minha mãe pegou e falou assim: "Ah, sobe lá em cima no salão e pega um papel pra mim que eu esqueci lá". Eu falei: "Não, beleza, vou lá". No que eu subi no para ir pro salão, você passa por um corredor que é do lado da sala de atendimento espiritual. No que eu passei, o médium começou a dar uns gritos que assim, me Ai, gelou a alma. Eu fiquei, gente do céu, o que que tá acontecendo? Porque, tipo assim, eu nunca tinha visto isso uhum. em auxílio, sabe? Tipo, do médium começar a gritar. Eu fiquei, gente do céu. Total desequilíbrio, né? Exatamente. Aí, tipo, não foi medo, Tadinho. mas deu aquela trancada, sabe? É aquele que você para pra pensar, não, existe mesmo. É. O espírito Ah, existe mesmo, é isso aí. exato, Aí quando agora você não tem dá as pra negar provas, né? mais. Não dá, não. Você fica assim, não, existe. Existe. De repente você fala, O Luthor existe, tá mas eu aí. nunca vi, né? Então, pra mim, É! continua. Aí quando você vê que as provas, você fala, realmente. Mas aí agora eu quero saber de vocês se alguém já mandou indireta na rede social pra algum coleguinha sem noção da mocidade. Nossa. Lá no Twitter, né? Que todos os usuários de Twitter aqui. Gente, eu tô muito velha, nossa, pra isso. Mas acho que já, não sei. Ah, eu Que já. já, com certeza já, né? Relações humanas tem disso, né? Da gente implicar com os outros, É de não ter verdade. paciência com as pessoas. Assim, às vezes até eu já reclamei, aquelas, Às confessando. vezes nem é uma coisa assim pessoal, não, você só quer, ai, fulano é folgado. Aí você põe, nossa, mas tal é isso. Com certeza Ai, já. acho que já, mas acho que faz parte. São coisas que às vezes você faz e às vezes aquela pessoa te irrita em certo ponto, que depois de um tempo você já é outra pessoa, você já melhorou e você não faria mais. Mas com certeza, É verdade. acho que todo mundo já fez, todo mundo já implicou, já perdeu a paciência, já tomou um rancinho de alguém. Uma vez eu Normal. já vi alguém que colocou, tipo, no Twitter, falando mal de um coleguinha que tava na Ô, reunião. E, tipo assim, gente. eu tava na reunião, aí eu comecei a comentar com aquela pessoa no Twitter. Falei, então você tá reclamando do coleguinha ali e tal. Eu peguei direta da menina pra outra pessoa. Pensa que, tipo, antigamente as pessoas só pensavam, né? Você só pensava. Era Hoje em mais dia você fácil, né? pode reclamar em lugar público, que é o Twitter, né? Principalmente o Twitter, que é um mural de reclamações na maior parte do tempo. Então, assim, agora não é só mais pensamento, né? Que É, literalmente verdade. podem ler. E a última perguntinha é. Ah. ah, qual música que vocês mais gostam do momento da Alegria que está? Bem de leves. Eu gosto de muitas. Mas só uma agora. Poxa. Hum. Eu gosto muito de Grata Vida, do Dom. Pra mim, assim, é uma das minhas favoritas. Eu adoro ela também. Cara, eu acho que uma das minhas favoritas é Tudo é Amor, do Gun também. Ah, nossa, é Porque eu Nossa, linda. vocês acho que ela pegaram só fala as muito. pesadas, né?
Ah, eu Tipo acho assim, que ela aquelas que fala tocam lá no sobre o fundo que eu da alma da acredito. gente. É, é aquele momento que você vai se preparar pra prece. Sim. Mas é isso, eu acho que essa música, principalmente, que fala que tudo é amor, é o que eu acredito. Que eu acredito de verdade. Acho que tudo é amor mesmo. E a partir do momento que você aceita isso, a vida fica mais fácil. Então essa música conversa comigo. Gente, então, neste momento chegamos ao nosso fim da nossa conversa de hoje. Poxa. Ah, agora a gente Ah, vai mas vocês passar. não falaram a favorita de vocês. Ah, mas não precisa, eu quebrar o protocolo, assim. Mas eu Uai, vou. vou quebrar o protocolo. Pode falar o Oreo primeiro, eu tô tentando lembrar o nome da minha. Dá um Paranauê, Google aí. Paranauê, Tô, Paranauê, tô procurando no Google aqui mesmo. Paranauê. Paranauê. Acho que é Jesus está Eu dentro de gosto dessa. nós, o nome dela, né? Jesus está Aham. Nossa, eu dentro de amo nós. dançar Essa Ela é ela. parte vocês boa de cortam, tá? dançar. Eu cantando, por favor, vocês cortam. Tem que deixar o momento de descobrirem como cantor. Passando vergonha, mas essa é boa mesmo. Nossa, ela é maravilhosa pra dançar. A musiquinha da Alegria que está pra dançar. Enquanto vocês foram de harmônico, o Orion foi lá na dançante Foi ali, na mais animada na pra animadaça. possível. Gente, calma aí que eu tô dando um Google aqui pra ver o nome da minha. Canta A um gente podia trechinho, falar que a mas gente não aguenta emenda. mais, né? Tô brincando. Não, mas é Eu não vou porque. quebrar o eu Não, protocolo de novo, não. não pode quebrar, a gente já quebrou o Não, protocolo tudo aqui. Oh, mas eu falei. achei aqui. É a Barreira. Ela é da equipe Um Som. Ela é sensacional. Nossa, Não essa existe também. barreira pro amor. Acho Existe muito bom. final pra essa dor, sei que junto de ti. Eu acho que é isso, eu acho que eu tô torcendo pra eu não ter cantado errado. É essa aí mesmo. Adorando esse momento aqui de cantores. Alegria cristã, porque Ai, ai. choras. O episódio da Ai. arte que se cuide. Esse aqui já tá muito melhor. Mas, gente, agora realmente a gente chegando no nosso momento final, nosso encerramento, felizmente. Momento da gente dar tchau. Olha, você quer deixar uma palavrinha final pra gente? Eu queria agradecer muito a presença da Duda e da Lara aqui. Eu acho que, além da gente ter comentado tanta coisa, né, elas terem trago tantos conhecimentos, eu acho que deu pra gente refletir também muita coisa sobre como utilizar a rede social em prol da mocidade, ou então até mesmo como as redes sociais refletem a nossa transformação como espíritas, né? Então eu gostaria muito de agradecer vocês duas por esse episódio, foi sensacional. Tudo quer deixar um recadinho também final, hein? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a mocidade, porque esse podcast aqui tá sensacional, não esse episódio, mas todos Ah, os esse outros também. também. Mas esse, Pois inclusive. não só esse, não só esse. Porque é uma ideia muito legal, aproxima a gente mais ainda e eterniza, né, vários convidados aí, deixa a gente fala de todo mundo. Então, quero agradecer a todos vocês e dizer que eu adorei participar. Então, eu que agradeço o convite, foi muito bom. É sempre muito bom, né, a gente conversar sobre a doutrina e trazendo para um assunto que eu particularmente trabalho, né? A gente falou sobre isso, que estudamos, às vezes somos influenciados e estudamos a respeito do assunto. Então, eu sou jornalista e a comunicação é fundamental. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, pelo podcast, tá sensacional. Não só esse episódio, mas inclusive esse episódio, tô brincando. Mas dizer que foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada novamente e estamos aí para próximos convites. Já tô deixando aqui a deixa. Não, mas pode deixar que se precisar a gente vai chamar mesmo. Não só você, a Duda também. Ela nem falou nada, mas a gente vai chamar também. Já tá incluso. Tamo junto.
Mas quero agradecer vocês também por terem topado participar disso, né? Participar desse programa aqui. E foi muito divertido, pelo menos pra mim, foi uma experiência muito bacana estar conversando sobre isso. Acho que eu não era tão capaz pra estar falando assim, mas a gente vai contando um pouquinho das É nossas isso. vivências e as coisas, e aí vai cada um acrescentando um pouquinho. Também quero agradecer todo mundo que nos ouviu até aqui, né? Espero que tenha sido divertido pra vocês também, como foi pra mim. E não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no @Mocizade, no Facebook, no Mocizade Fego, no YouTube, nos canais Mocidade Fego e Fala Mocidade, e em todos os canais de podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. E a gente se encontra num próximo episódio, né? Que não sei quando eu volto. Mas até mais. Beijos e abraços. Fiquem com Deus.